A ressurreição, revelando a verdade por trás da Páscoa. Logo antes da festa da Páscoa, Jesus reconheceu que era hora de partir deste mundo e voltar para o Pai. Ele tinha um amor imenso por seus seguidores que estavam no mundo, e esse amor persistiu até o fim. Enquanto jantavam, Judas, filho de Simão Iscariotes, já estava influenciado pelo demônio a trair Jesus. Ciente de que o Pai lhe havia confiado toda a autoridade e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus, Jesus levantou-se da refeição, tirou as vestes externas e enrolou uma toalha na cintura. Em seguida, despejou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com a toalha que havia amarrado em volta de si. Quando se aproximou de Simão Pedro, Pedro perguntou: Senhor, você vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas mais tarde você entenderá. Pedro contestou: Não, você nunca lavará meus pés. Jesus respondeu: Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro então exclamou: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus esclareceu: Aqueles que já tomaram banho só precisam lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. E vocês estão limpos, embora não todos vocês. Ele sabia quem o trairia, por isso comentou que nem todos estavam limpos. Depois de terminar de lavar os pés deles, ele vestiu suas roupas e voltou para o seu lugar. Vocês compreendem o que eu fiz por vocês? Perguntou-lhes. Vocês me chamam de mestre e senhor, e estão certos, pois é isso que eu sou. Agora que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz por vocês. Em verdade vos digo que nenhum servo é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês entendem essas coisas, serão abençoados se as praticarem. Não estou falando de todos vocês, conheço aqueles que escolhi. Mas isso é para cumprir a escritura que diz: Aquele que reparte o meu pão se voltou contra mim. Estou lhes informando isso de antemão para que, quando acontecer, vocês acreditem que eu sou quem sou. Em verdade, eu lhes digo: quem aceita qualquer um que eu enviar, aceita a mim, e quem me aceita, aceita aquele que me enviou. Ao dizer isso, Jesus ficou com o espírito perturbado e declarou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Seus discípulos se entreolharam, sem saber a quem ele estava se referindo. O discípulo que Jesus amava estava reclinado ao lado dele na mesa. Simão Pedro fez um gesto para ele e disse: Pergunte a qual deles ele se refere. Encostado em Jesus, o discípulo perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu vou dar este pedaço de pão depois de mergulhá-lo no prato. Depois de molhar o pão, ele o entregou a Judas, filho de Simão Iscariotes. Assim que Judas pegou o pão, Satanás entrou nele. Jesus então o instruiu: O que você vai fazer, faça depressa. No entanto, nenhum dos presentes na refeição entendeu por que Jesus disse isso a ele. Como Judas estava encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus o estava instruindo a comprar o que era necessário para a festa ou a dar algo aos pobres. Depois de pegar o pão, Judas saiu à noite. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou um cálice e, depois de dar graças, deu-o a eles, e todos beberam dele. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos, disse-lhes ele. Em verdade vos digo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que o beberei novo no reino de Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou até lá e oro. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a se perturbar. Ele lhes disse:
Minha alma está tomada de tristeza a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, que este cálice seja tirado de mim. Mas não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. Ao voltar para os discípulos, encontrou-os dormindo. Ele disse a Pedro: Vocês não poderiam vigiar comigo por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Ele foi embora e orou uma segunda vez, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, encontrou-os dormindo novamente, pois seus olhos estavam pesados. Então os deixou e orou uma terceira vez, repetindo a mesma coisa. Depois voltou aos discípulos e disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Vejam, é chegada a hora, e o Filho do Homem foi entregue nas mãos dos pecadores. Levántem-se. Vamos embora. Aí vem o meu traidor. Enquanto ele ainda estava falando, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada com espadas e porretes, enviada pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Judas havia combinado um sinal com eles, dizendo: Aquele que o beijar é o homem. Prendam-no. Indo direto a Jesus, Judas disse: Saudações, Rabi, e o beijou. Jesus respondeu: Faça o que você veio fazer, amigo. Então os homens agarraram Jesus e o prenderam. Um dos companheiros de Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus lhe disse para guardar a espada, afirmando que aqueles que usam a espada morrerão por ela. Ele questionou a necessidade de espadas, pois poderia pedir ajuda ao Pai, mas isso precisava acontecer para cumprir as Escrituras. Jesus se dirigiu à multidão, questionando suas ações, afirmando que havia ensinado abertamente e que não havia sido preso antes, cumprindo a profecia. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus foi levado a Caifás, o sumo sacerdote, onde os mestres da lei e os anciãos estavam reunidos. Pedro o seguia à distância, observando. Os chefes dos sacerdotes procuravam provas falsas contra Jesus, mas não encontraram nenhuma, embora muitas testemunhas falsas tivessem se apresentado. Finalmente, 2 se apresentaram, falando mal de Jesus a respeito do templo. O sumo sacerdote exigiu uma resposta de Jesus, que permaneceu em silêncio até que lhe perguntaram diretamente se ele era o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu afirmativamente, dizendo que eles o viriam sentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Em seguida, o sumo sacerdote rasgou as vestes e acusou Jesus de blasfêmia, declarando que não havia necessidade de mais testemunhas, pois já tinham ouvido a suposta blasfêmia. O povo concordou que Jesus merecia a morte. Cuspiram nele, bateram-lhe com os punhos e zombaram dele, exigindo que profetizasse quem o havia atingido. Enquanto isso, Pedro estava no pátio quando uma criada o acusou de estar com Jesus, mas ele negou. Outra criada fez a mesma acusação, e novamente Pedro negou, fazendo até um juramento. Outros reconheceram seu sotaque e o acusaram mais uma vez, mas Pedro negou veementemente qualquer associação com Jesus. Quando ele negou Jesus pela terceira vez, um galo cantou, lembrando Pedro da predição de Jesus, e ele chorou amargamente. De manhã cedo, os chefes dos sacerdotes e os anciãos planejaram a execução de Jesus. Eles o amarraram e o levaram a Pilatos, o governador. Quando Judas viu que Jesus havia sido condenado, arrependeu-se de sua traição e devolveu as 30 moedas de prata. Confessou seu pecado aos chefes dos sacerdotes, que o dispensaram com insensibilidade. Judas jogou o dinheiro no templo e foi embora, acabando por tirar a própria vida. Os chefes dos sacerdotes usaram o dinheiro para comprar um campo de oleiro para enterrar estrangeiros, cumprindo uma profecia de Jeremias. Jesus foi levado diante de Pilatos, que perguntou se ele era o rei dos judeus. Jesus afirmou isso,
mas permaneceu em silêncio quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes. Pilatos, buscando libertar Jesus, ofereceu à multidão uma escolha entre Jesus e Barrabás, um prisioneiro conhecido. Apesar das tentativas de Pilatos de libertar Jesus, a multidão exigiu a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Pilatos, não vendo nenhuma maneira de satisfazer a multidão, lavou as mãos do sangue de Jesus, declarando-se inocente. A multidão aceitou a responsabilidade pelo destino de Jesus, e Pilatos soltou Barrabás, mas ordenou que Jesus fosse açoitado e crucificado. Os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e se reuniram em torno dele. Eles o despiram, vestiram-no com um manto escarlate e, em seguida, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Zombeteiramente, eles o aclamaram como o rei dos judeus, cuspiram nele e o golpearam com um cajado. Depois da zombaria, tiraram o manto e o vestiram com suas próprias roupas antes de levá-lo para ser crucificado. Enquanto prosseguiam, encontraram Simão de Cirene, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Ao chegarem ao Gólgota, ofereceram a Jesus vinho misturado com fel, mas ele recusou. Depois de crucificá-lo, dividiram suas vestes por meio de sorteio e se sentaram para vigiar. Acima de sua cabeça, colocaram uma placa declarando-o o rei dos judeus. 2 criminosos também foram crucificados ao lado dele, e os transeuntes o insultavam, desafiando-o a se salvar se fosse realmente o Filho de Deus. A escuridão envolveu a terra do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns espectadores pensaram que ele estava chamando por Elias e lhe ofereceram vinagre de vinho em uma esponja. Jesus clamou novamente em voz alta e depois deu seu último suspiro. Naquele momento, a cortina do templo se rasgou em duas, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se partiram e os túmulos se abriram. Muitas pessoas santas que haviam morrido ressuscitaram e apareceram para muitos após a ressurreição de Jesus. Ao testemunhar esses eventos, o centurião e seus homens que guardavam Jesus ficaram aterrorizados e reconheceram: certamente ele era o Filho de Deus. José, um membro do conselho e um homem justo, que não havia consentido com a condenação de Jesus, se apresentou. Ele vinha de Arimateia e aguardava o reino de Deus. José se aproximou de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Depois de tirá-lo da cruz, ele o envolveu em linho e o colocou em um novo túmulo esculpido na rocha, onde ninguém havia sido colocado antes. Como era o dia da preparação e o sábado se aproximava, as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia observaram as ações de José no túmulo. Depois disso, foram para casa preparar especiarias e perfumes, mas descansaram no sábado em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, bem cedo pela manhã, as mulheres levaram as especiarias preparadas ao sepulcro. Encontrando a pedra rolada, elas entraram, mas não encontraram o corpo de Jesus. De repente, 2 homens com roupas radiantes apareceram, fazendo com que as mulheres se curvassem de medo. Os homens lhes disseram: por que buscamos o vivente entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e, ao terceiro dia, ressuscite. Então as mulheres se lembraram de suas palavras. Ao voltarem do sepulcro, as mulheres contaram suas experiências aos 11 e a outras pessoas, incluindo Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outros que estavam com elas. No entanto, o relato delas foi recebido com descrença, pois os apóstolos consideraram suas palavras sem sentido. Pedro, porém, correu para o sepulcro e encontrou as faixas de linho estendidas sozinhas, deixando-o perplexo. No mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para Emaús, conversando sobre os acontecimentos recentes. De repente, Jesus se juntou a eles na estrada,
mas eles não o reconheceram. Ele perguntou sobre a conversa deles, levando Cleofas a explicar a recente crucificação de Jesus, suas esperanças frustradas de redenção e os relatos de sua ressurreição. Jesus os repreendeu pela falta de crença nas escrituras proféticas a respeito do sofrimento e da glória do Messias, elucidando essas escrituras enquanto viajavam. Ao chegarem a Emaús, Jesus pareceu continuar sua jornada, mas eles insistiram que ele ficasse com eles. Durante a refeição, ele pegou o pão, abençoou-o e partiu-o, fazendo com que eles o reconhecessem antes que ele desaparecesse. Muito felizes, eles voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 e contaram sobre o encontro com Jesus. Enquanto falavam, Jesus apareceu repentinamente entre eles, assegurando-os de sua presença física e explicando o cumprimento das Escrituras referentes ao seu sofrimento, ressurreição e proclamação de arrependimento e perdão. Ele os comissionou como testemunhas e prometeu a capacitação do Espírito Santo antes de ascender ao céu perto de Betânia, onde eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, louvando a Deus continuamente.